Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para a nossa disciplina de Engenharia Automotiva, nossa nova disciplina aqui do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Você, aluno, é muito bem-vindo, assim como você que está pela rede aí, procurando aprender um pouquinho a respeito desse assunto. Nós vamos começar a nossa aula falando a respeito dos motores de combustão interna, né? Que sem dúvida é um dos principais assuntos que nós vamos abordar nessa disciplina. Vem com a gente! Bom, pessoal, então hoje nós vamos fazer uma aula aqui com bastante conteúdo, né? Vou passar de modo bem ligeiro os slides, vou tentar ser o mais breve possível, porque a intenção, né, é que a gente vá aprofundar nesses assuntos depois com o decorrer das aulas. Então hoje é mais uma introdução e espero que vocês acompanhem aí, tá certo? Bom, então a gente começa falando aí, nós vamos falar dos motores de combustão interna, que são máquinas térmicas, não deixam de ser, né? Então vale lembrar aí, inclusive de uma disciplina que a gente já estudou, né, que é a disciplina de máquinas térmicas, né? O que são essas máquinas? São dispositivos que permitem transformar calor em trabalho. Basicamente essa é a definição de uma máquina térmica. E no caso aqui, para o contexto da aula de hoje, que nós vamos falar de motores de combustão interna, nós podemos obter calor, né, de modo geral, né, para uma máquina térmica de diversas fontes, né, seja através de diferentes combustíveis ou inclusive de calores residuais de outros processos, e esse calor a gente aproveitar de alguma forma e gerar trabalho, né. Então, no contexto de motor de combustão interna, a gente vai ter aí combustível entrando, o ar entrando, né, a queima deles promovendo calor, né, dentro desse motor, que é convertido em movimento, né, ao empurrar os pistões aí e promover através do conjunto virabrequim-biela, né, um movimento linear de sobe e desce ser transformado em um movimento rotacional, tá certo? Então, e aí a gente tem como consequência trabalho, mas também acaba tendo perda de calor e gases queimados, tá ok? Então, como que a gente classifica, né, de modo geral os motores, né? A gente já viu isso também em outras oportunidades. A gente costumeiramente trata os motores com relação ao seu fluido ativo, né? Então, nas máquinas térmicas aí, eles acabam sendo classificados como motores de combustão externa ou motores de combustão interna, que é o alvo do nosso estudo aqui. Mas qual que é a ideia, né? Quando a combustão se processa externamente ao fluido ativo, e sendo o fluido ativo apenas um veículo, né, para transformar a energia calorífica em trabalho, a gente tem os chamados motores de combustão externa, tipicamente uma caldeira, por exemplo, né? E os motores de combustão interna, o fluido ativo participa diretamente da combustão. É o caso aí, né? O próprio combustível, a mistura ar-combustível, quando queimado, eles mesmos é que vão promover, né, a movimentação de pistões, aí, por exemplo, para gerar trabalho. Bom, falando então aí dos motores de combustão interna, que é o nosso alvo aqui principal de estudo hoje. Então, o trabalho ele é obtido por um movimento de vai e vem, né, de um pistão que é transformado em rotação por um sistema biela-manivela, ou biela-virabrequim. Nós vamos aprender melhor o que são essas coisas, né? Nós temos os chamados motores de combustão interna alternativos, né? Nós podemos ter também os motores de combustão interna rotativos, né, onde o trabalho é obtido diretamente de um movimento de rotação. Exemplos para isso são a turbina a gás, como vocês podem ver aqui embaixo, o motor Wankel, como está aqui também mais à esquerda. E os motores de impulso, né, onde a gente tem o trabalho sendo obtido pela força de reação dos gases expelidos em alta velocidade pelo motor. Falando aqui agora ainda dos motores alternativos, né? Começando por eles, que são os mais comuns ainda hoje em dia. Então a gente vai ter um pistão, né, no interior do cilindro, e é interessante algumas nomenclaturas que a gente adota falando desses tipos de motores, né? Então a primeira delas aí, ó, o PMS, que é o ponto morto superior, né?
Basicamente é a posição em que o pistão está o mais próximo possível do cabeçote. Então o cabeçote seria a parte superior do nosso motor, né? Não está em evidência. Aqui está em evidência o cilindro, né, com o pistão dentro, certo? Quando o pistão atinge o seu ponto máximo superior aqui, próximo do cabeçote, é o chamado PMS, ponto morto superior. Por que ponto morto? Porque é uma pequena fração de segundo em que não há movimento, em que ele está subindo, para e aí vai descer. Então, por isso que é chamado de ponto morto superior. E por analogia, a gente tem a mesma coisa para um ponto morto inferior. Então, o pistão está descendo, chega uma pequena fração de segundo, ele para começar a subir. Então, quando ele estiver o máximo afastado aqui do cabeçote, né, a gente tem o ponto morto inferior. Beleza? A gente costumeiramente usa lá PMS, PMI, porque são siglas aí bastante adotadas, né? Muito bem. Ainda falando dessas nomenclaturas adotadas aí nos motores de combustão interna alternativos, é importante também a gente saber algumas outras nomenclaturas, como por exemplo o curso do pistão, né, que é o que é o curso? A distância que ele percorre entre o PMS e o PMI, ou seja, entre os pontos mortos aí, quanto que ele corre, entre aspas, qual o deslocamento dele. Isso é chamado de curso do pistão, que a gente denota aqui na nossa imagem por S, certo? Muito bem. Aí a gente tem algumas coisas importantes. O volume total, né, da nossa câmara aqui do pistão, né, do nosso cilindro, delimitado entre o movimento entre a cabeça do pistão e o cilindro, né, a câmara toda. O volume total é entre a cabeça do pistão, quando ele está no ponto morto inferior, ele está mais lá embaixo, né, e o cabeçote. Então, como vocês podem ver aqui, ó, com esse V1 aqui, chamado de V1. O V2, ou ainda também chamado de VM, que seria volume, em alusão a volume morto. O que é volume morto, né? É o volume da câmara de combustão propriamente dita. Então, vale pensar que, seja no motor diesel ou mesmo Otto, vai acontecer toda a compressão, né, para daí acontecer a explosão, seja por uma centelha ou por autoignição, como acontece no diesel. Quando que isso vai acontecer? Quando o nosso pistão subir totalmente, atingir o PMS e só sobra uma pequena câmara aqui que a gente chama de câmara de combustão, porque é onde ocorre de fato a combustão, né, e depois, por conta da explosão que acontece aqui dentro, se expande e empurra esse pistão para baixo. Tá ok até aqui? Bom, pessoal, ainda com relação à posição do pistão no interior do cilindro, algumas coisas importantes para a gente ver aqui, ó. Então, o VDU, né, volume deslocado útil, ou ainda também conhecido, né, até mais conhecido como cilindrada unitária. O que é isso daí? O volume deslocado pelo pistão, né, de um ponto morto a outro. Então, basicamente, seria o volume total, o V1 aqui, ó, que inclusive abrange a câmara de combustão, pequenininha aqui em cima, né, menos o volume seria o volume total, então, né, menos o volume dessa câmara de combustão. Então é o volume deslocado aqui, ó. Por isso é chamado de cilindrada unitária, porque se a gente pegar esse volume aqui e multiplicar pelo número de pistões que o nosso carro tem, o nosso motor tenha, a gente vai encontrar a cilindrada do motor, né? Mas então, ó, como é que a gente pode calcular isso, né? Pela área do pistão, que a gente calcula por π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, vezes o curso, né? Que é o deslocamento desse pistão aqui, ó, ao longo do cilindro. Então, essa multiplicação me dá o volume deslocado útil ou cilindrada unitária, tá? A gente também pode ter aí o volume deslocado do motor, que aí basicamente é a cilindrada total do motor, que eu pego esse VDU, né, esse volume deslocado útil, essa cilindrada unitária, como eu disse, multiplico por Z, que é o número de cilindros, né, que o nosso motor tenha, que pode variar aí dependendo da aplicação, do tamanho do motor, né. Então a gente vai ter motores de moto, por exemplo, com um cilindro apenas, né, até motores aí com 10, 12 cilindros, dependendo do carro, do motor que a gente esteja falando, beleza? Outra relação importante aí também, que vocês já devem ter ouvido falar muito, a chamada taxa de compressão, que também pode ser conhecida como relação volumétrica. Afinal de contas, é uma divisão entre os volumes. Que volumes são esses, né?
Essa relação envolve o volume total, né, como a gente já tinha visto, que abrange a cilindrada unitária mais o volume da câmara, aqui do volume morto, né, a câmara de combustão, né, um em relação ao outro. Então a gente pega o volume da câmara de combustão, que é aquele V2, né, ou VM, né, volume morto, divide pelo volume total, né, que é o que? O volume da cilindrada mais o da câmara de combustão. Então essa relação, né, pode ser estabelecida por essa divisão simples e, operando matematicamente, a gente pode simplesmente pegar o volume DU, aí, o volume deslocado útil, né, dividir pelo volume da câmara de combustão, somar 1. Basicamente é só um trabalhar matemático aqui para fazer a mesma relação. Então é muito comum, né, a gente saber essas taxas de compressão, inclusive os fabricantes informam nos manuais, né, dos carros, dos motores aí dos seus carros, certo? Outra coisa importante, né, e aí eu deixo registrado aqui para vocês, é que olhando, por exemplo, um cilindro, né, aqui, a gente pode ter uma série de siglas para designar de modo mais simples, mais rápido, alguns equipamentos, alguns componentes que fazem parte aqui do nosso motor. Então a válvula de admissão, né, VA, VE, válvula de escape, R, que está aqui, ó, o raio da nossa manivela, do virabrequim, né, qual é o raio dele. Então basicamente do centro do virabrequim até uma das manivelas, qual que é esse valor, né? O número, o N, que é a frequência, melhor dizendo, né, da árvore de manivelas, ou seja, o número de rotações que ela dá, né? O ômega, que a gente pode chamar aqui de velocidade angular da árvore de manivelas, né, do virabrequim, que também é uma importante informação, é um cálculo simples para a gente encontrar essa velocidade angular, né, importante para cálculos inclusive de potência. A velocidade média do pistão, VP, né, o quanto ele sobe e desce, a gente consegue também ter essa designação e pode ser importante aqui para os nossos cálculos. Alfa, aí é interessante, o que é o alfa? O alfa é um ângulo formado entre a manivela e um eixo de referência. O nosso eixo de referência é o vertical, né? Então, dependendo do momento em que a gente olha esse motor, no seu funcionamento, esse ângulo pode estar variando aqui para mais ou para menos. E aí o referencial o ângulo é 0 graus quando o pistão está no ponto morto superior. Então, se o pistão estivesse todo lá em cima, essa curvatura aqui estaria bem aqui e a gente teria ângulo 0. Conforme o pistão desce, a gente vai ter uma amplitude aqui de 0 a 180, né, e depois começar a diminuir de novo esse ângulo, né, fazendo a segunda meia volta aí, tá certo? A gente pode ter o L, o comprimento da biela, né, então entre o pino do pistão aqui, ó, e o mancal de biela no virabrequim aqui, ó, a gente pode ter o comprimento dessa biela, e X, ó, é a distância para que o pistão atinja o ponto morto superior. O que é isso? A gente consegue fazer através de cálculos. Se a gente souber o ângulo, né, por exemplo, em que está a nossa manivela, eu consigo, através de um cálculo matemático, descobrir quanto que o nosso pistão está do ponto morto superior, que distância é essa, que obviamente é variável em função desse ângulo aqui. Então, uma coisa interessante que a gente consegue correlacionar a abertura do ângulo com a distância, né, do pistão em relação ao ponto morto superior. Bom, aqui a nomenclatura cinemática, né, continuando ainda, né, com aqueles nomes que eu destaquei aqui, aquelas siglas. Aqui eu estou trazendo algumas equações para vocês que estão com a numeração aqui relacionadas ao livro do Franco Brunetti, né, que é o nosso livro de referência aqui para as nossas aulas, tá certo? A referência vai estar no final dessa aula aqui. Bom, então algumas coisas interessantes, né? O nosso curso, por exemplo, né? A gente consegue correlacionar o curso do pistão com o raio aqui de manivela, né? Basicamente 2 vezes esse raio, né? Já que quando o ângulo é 0, ele está aqui no ponto morto superior, o pistão, e a nossa biela está aqui o máximo para cima, e quando o ângulo é 180, ela está o máximo para baixo. Se a gente parar para pensar, né? Esse raio vai girar aqui, ó, e eu vou ter 2 vezes o raio, seria o diâmetro desse raio dessa manivela aqui girando, né? Que tem que ser igual, né, ao nosso curso do pistão. O tanto que sobe aqui é o quanto desloca aqui também,
tá? Então, uma relação interessante. O ômega, que é a nossa velocidade angular, como é que a gente calcula isso, né? Não vou ficar fazendo deduções aqui, mas isso é bastante conhecido, né? Velocidade angular, 2 vezes π vezes o número de rotações. Tranquilo também. E aí a velocidade, ó, que a gente pode calcular a velocidade do pistão, né? Seriam 2 vezes o curso, né? 2 vezes o curso, então por quê? Ele sobe e desce, né? Vezes o número de rotações que sobe e desce. Então a gente consegue por minuto, né? Se a gente pegar rotações por minuto, e sabendo o curso aí, a distância dele, né? A gente consegue saber em quantos metros por minuto ele tá a velocidade desse pistão. Inclusive a gente pode converter em metros por segundo, quilômetros por hora, como quiser, né? E aí, ó, a última relação matemática que a gente consegue descobrir, né? Inclusive a distância para o ponto morto superior, aí, ó, uma distância x qualquer, com base nesse ângulo alfa. Se eu conhecer o ângulo alfa, conhecer o comprimento da minha biela, né, conhecer o raio, eu consigo calcular, né, num determinado ângulo, qual é a distância que o meu pistão está do ponto morto superior. Belezinha? Muito bem. Continuando aí, gente. A gente pode classificar os motores, né, e agora o nosso foco ainda está em motores alternativos, com relação a uma série de fatores. Nós vamos começar a falar que classificações são essas. A primeira, por exemplo, é com relação à ignição, a forma como acontece a combustão, né? Então, a gente sabe que a combustão ele é um processo químico exotérmico, ou seja, libera energia quando ocorre, né? E acontece a partir da oxidação de um combustível, né? Para que seja possível, né, que ocorra essa reação do oxigênio do ar com o combustível, nós precisamos de um agente, né, que provoque o início da reação, que é o que a gente chama de ignição. Nos motores mais comuns aí de motores de combustão interna, a gente tem 2 tipos de ignição, né? A ignição por faísca, classicamente aí os motores do ciclo Otto, e os motores de ignição espontânea, né, que são classicamente também os motores conhecidos como do ciclo diesel, né? Então, como que funciona isso daí? Nos motores do ciclo Otto, a mistura ar-combustível é admitida, né? Ela é previamente dosada e formada no interior dos cilindros, né? Quando há injeção direta de combustível. Então, assim, os motores de ignição por faísca, a gente tem tipicamente os motores a gasolina ou a etanol, né, ou mesmo a gás veicular. A gente tem a injeção que pode acontecer no coletor de admissão e misturar já com ar e entrar para a câmara de combustão, ou ainda a injeção direta. A gente tem esses 2 tipos, né? E no determinado momento, depois da compressão, como a gente pode ver aqui, ó, uma faísca, uma centelha é dada por uma vela, né? E nesse momento é que ocorre a explosão, né, do nosso combustível, da nossa mistura, né, e consequentemente gera-se trabalho, né, porque com essa explosão eu empurro o meu pistão para baixo. Nos motores de ignição espontânea, os motores diesel, né, o que acontece? O pistão ele comprime ar, apenas ar, né, e aí a gente tem, por esse processo de compressão, uma elevação da temperatura desse ar. Então a minha câmara de combustão ali está com ar comprimido a alta temperatura. E no que a gente, quando ele chega num ponto ideal aqui, ó, o bico injetor do diesel, em alta pressão, é injetado o combustível aqui dentro da nossa câmara. E porque a temperatura aqui já está muito elevada, acontece o processo de ignição espontânea, né? Não precisa de uma vela, a própria temperatura que está aqui interna e o contato do combustível, ele explode, né? Acontece o processo de autocombustão, aí, a reação espontânea com oxigênio, do diesel com oxigênio. Então é interessante a gente ter a seguinte noção, né? Em teoria, qualquer combustível a gente poderia fazer um processo aí de autoignição e não usar centelha. E para isso a gente tem a temperatura de autoignição aí, né, também chamada aí de TAI, né, para cada um dos combustíveis. E aqui é uma coisa interessante de a gente observar. Veja, o diesel vai ter essa temperatura de autoignição por volta de 250 graus Celsius, enquanto que o etanol hidratado 420 graus.
o metanol 478 e a gasolina 400. Então veja, se nós fôssemos realizar um motor conceber, né, um motor de combustão interna, cuja ignição fosse espontânea, mas sendo alimentado com etanol ou com gasolina, a temperatura em que a gente precisaria que a câmara estivesse ali seria muito elevada, muito mais elevada que no diesel. E aí, se a temperatura precisa ser muito mais elevada, a compressão, a taxa de compressão teria que ser muito mais elevada também, para que a gente, na compressão do ar, atingisse essa temperatura. O que torna, né, inviável, porque a gente teria que ter um motor muito mais robusto ainda do que já são os motores a diesel, né, cuja a autoignição acontece a 250 graus, tá ok? Então, se a gente vê aqui, ó, cada um desses combustíveis, dos motores como um todo, né, tem características diferentes, né, tem formas de funcionamento diferentes. E por isso mesmo vai trazer características diferentes aos seus motores, né? Que característica, dentre as características, uma delas que a gente pode destacar é a taxa de compressão, né? Então, veja, na relação volumétrica e a taxa de compressão, né, para os motores diesel, essa taxa varia aí de 15 para 1 até 24 para 1. Né? Isso varia muito de fabricante para fabricante, de modelo de motor também, né? Enquanto que no etanol a gente tem taxas aí na faixa de 10 a 14 para 1. E na gasolina de 8,5 a 13 para 1. Então tem muito a ver com a característica dos combustíveis, essa taxa de compressão aí também. Beleza? Bom, pessoal, outra classificação dos motores é com relação ao número de tempos, né? Então o ciclo de operação, né, de um motor é a sequência de processos sofridos pelo fluido ativo, né? Então eles se repetem periodicamente, né? Mas é importante que a gente acaba entendendo aí como sendo o tempo, o curso do pistão, ou seja, se o pistão desceu uma vez é um tempo, subiu outro tempo e assim sucessivamente, né? Então o que a gente não pode confundir é tempo com processo. Por quê? Alguns motores, né, dependendo do número de tempos, a gente tem alguns processos acontecendo em apenas um curso do pistão, né, em apenas um tempo. Em alguns motores a gente vai precisar mais cursos para acontecer esses mesmos processos. Vamos ver com mais calma isso, ó. Então veja, motores alternativos, né, a gente está falando ainda deles. O número de tempos do ciclo de operação. Quando a gente tem um motor de 4 tempos, que são os mais comuns, a gente tem o ciclo todo sendo realizado em 4 cursos, ou seja, em 4 movimentos do nosso pistãozinho ali, de sobe e desce, né? Então, por isso 4 tempos. Então, desceu uma vez, um tempo, subiu uma vez, 2 tempos, desceu de novo, 3 tempos, subiu de novo, 4 tempos. Então, o que a gente tem com isso? O ciclo de combustão, né, o ciclo do processo, né, do nosso motor, acontece em 2 voltas, né? Sobe, desce, sobe, 2 voltas. Então, a gente tem 720 graus sendo girados aí na árvore de manivela, no nosso virabrequim. E a gente tem motores de 2 tempos, cujo ciclo acontece em 2 cursos. Então, desceu, subiu, já aconteceu o curso todo. Neste caso, em apenas uma volta da árvore de manivelas, nós temos o ciclo todo sendo realizado. Bom, então aqui, pessoal, nós vamos falar dos motores de 4 tempos, do ciclo 4 tempos, né? Usando aqui uma imagem do motor típico aqui de combustão por faísca, né? Tem uma vela aqui, né? Mas o ciclo, né, como um todo, em 4 tempos, ele serve tanto para quando a gente tem um motor sendo por combustão por ignição aqui por faísca, quanto por ignição espontânea, ou seja Otto, seja diesel, tá ok? Bom, basicamente, nos motores de 4 tempos, na primeira meia volta, né, primeira descida, aqui o que a gente tem? A válvula de escape fechada, a válvula de admissão aberta, né? E a gente tem a admissão, então o pistão está deslocando do ponto morto superior para o ponto morto inferior e a gente tem o sistema aspirando uma mistura ou mesmo só ar, né? Quando a gente vai ter a injeção direta aqui, que alguns motores adotam isso. Mas independente do sistema de injeção, a gente tem aqui o processo de admissão, seja da mistura, seja do ar, tá ok?
Depois, o que nós vamos ter? O segundo tempo, as duas válvulas estão fechadas, né? E aí a gente tem a meia volta de subida aqui do nosso pistão. E a gente tem, seja mistura, seja apenas o ar aqui sendo comprimido, né? Então, a gente tem o tempo de compressão, né? Por isso que se chama assim. Então, vai do ponto morto inferior para o ponto morto superior. O terceiro tempo, que é o tempo de expansão, é quando acontece a explosão, né? Então, a gente já tem imediatamente antes, por exemplo, a injeção de diesel aqui, se fosse o caso, né? E acontece a explosão espontânea, a ignição espontânea, ou mesmo no caso aqui, se fosse um motor do ciclo Otto, né, seja etanol, gás ou mesmo gasolina, a gente teria que a mistura comprimida ou o ar comprimido já com a injeção do combustível, e a vela daria uma centelha e logo em seguida aconteceria a nossa explosão para fazer a descida aqui, a segunda meia volta de descida, né? Então seria o nosso terceiro tempo de expansão aí. Tá certo? Muito bem. Então a gente tem do ponto morto superior para o ponto morto inferior. E o quarto e último tempo, né? A gente teria agora a abertura de uma das válvulas, a válvula de escape. O nosso pistão estaria subindo novamente. E os gases que foram queimados aqui e expeliram, né? Empurraram o pistão para baixo no tempo anterior, vão ser expelidos para aliviar, né, a nossa câmara e a gente poder começar o processo tudo de novo de admissão, né? Então, a gente teve, então, 4 tempos acontecendo bem distintamente, em 2 voltas, né? Um sobe e desce 2 vezes aí, né, fazendo 2 voltas para que a gente conseguisse todos os tempos acontecendo, né, todos os processos. Então, veja, no motor de 4 tempos, nós temos 4 processos, né? Então, admissão, compressão, explosão e escape bem delimitados, cada um com o seu respectivo tempo ali, né? Mas a gente vai ter motores que acontecem 2 processos desses ou mais ao mesmo tempo, né? No mesmo tempo, literalmente. Então, o interessante de a gente notar sempre nos motores alternativos, veja, nós temos 4 tempos, no caso do motor de 4 tempos, apenas um deles realizando trabalho, que é a explosão, né? Apenas no tempo de explosão que a gente tem trabalho sendo realizado. Então, a gente pode observar até melhor nessa animação de motorzinho aqui, ó. Então, o tempo 1, né, direitinho lá, a admissão, tempo 2 a compressão, tempo 3 a explosão e expansão, né? Tempo 4 o escape. Então, que está aqui na imagem da esquerda, a gente pode ver cada um desses tempos como se fosse uma foto de cada um deles, né? E no GIF à direita, acontecendo, né? Neste caso aqui simulando um motor de combustão por centelha também aqui com uma vela, certo? Bom, no ciclo 2 tempos, pessoal, o que a gente tem? Algo parecido. Os processos basicamente são os mesmos, mas eles ocorrem em momentos diferentes, né, do que um motor de 4 tempos. Então aqui tem uma imagem para vocês do que seria os componentes básicos de um motor cujo ciclo acontece em 2 tempos apenas. Então ele está cortado ao meio, né, a parte da esquerda como se fosse a carcaça, aqui com refrigeração a ar, né, cheio de aletas, uma vela lá em cima, né, aqui também um motor de 2 tempos, que seria do ciclo Otto, né. Mas aí basicamente o que a gente tem? A gente tem um pistão, um virabrequim aqui também do mesmo jeito, que sobe e desce, né, uma câmara de combustão aqui em cima, mas a gente tem lá uma válvula de palheta aqui onde acontece a entrada da mistura ar combustível e óleo lubrificante, né, desse motor. Então a lubrificação ocorre junto aqui, né, não é separada, como no caso de um motor de 4 tempos, né. Então a gente tem alguns canais de transferência aqui de mistura, então a gente tem uma admissão no cárter, depois que essa mistura aqui ela vai ser admitida na câmara de combustão propriamente dito, né? E a gente vai conseguir observar esses processos melhor nos slides que eu tenho aqui para frente. Tá? Então no caso do motor de 2 tempos, a gente tem apenas todos os processos acontecendo em apenas uma volta, né? Em apenas 2 tempos. Então o primeiro tempo aí, ó. O que a gente tem? A gente tem uma expansão, uma admissão no cilindro e uma descarga. Tudo ao mesmo tempo ocorrendo. Então veja, que tempo é esse? Eu tenho um deslocamento do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Então uma descida, né? Então veja, a gente tem aqui
quando ele está descendo, né, quando o pistão está descendo, veja que a gente tem conexões de câmaras aqui, ó, em aberturas de conexão de câmaras, que acabam sendo fechadas, né, pelo próprio pistão. Né? Então, quando ele está descendo aqui, ó, ele vai estar abrindo a própria passagem de descarga aqui para sair os gases da combustão do processo anterior, e ao mesmo tempo ele vai estar abrindo aqui a possibilidade no outro lado da admissão da mistura aqui, que está aqui embaixo, que vai ser admitida no segundo tempo, né? Mas que foi no tempo anterior. Então veja, eu tenho aqui embaixo combustível, né? O combustível já com o lubrificante, né? Que vai ser admitido para a nossa câmara de combustão aqui em cima. Então eu tenho três processos basicamente acontecendo num único tempo. No segundo tempo, né, que é quando o nosso pistãozinho está subindo para esse ciclo 2 tempos, veja o que ocorre. A gente tem uma admissão no cárter, né, admissão de combustível, de lubrificante e de ar aqui no cárter, né, enquanto que lá na parte superior do motor está acontecendo a compressão da mistura anterior que já foi admitida. Então veja que eu tenho processos ocorrendo ao mesmo tempo, não é tão simples. Talvez com esse GIF aqui a gente consiga enxergar um pouquinho melhor isso. Veja, primeiro tempo então, que é um tempo na descida. O que a gente tem? A gente tem a expansão da explosão que é promovida pela vela, neste caso aqui, né? Então a gente tem a expansão. Ao mesmo tempo eu tenho uma admissão. Conforme ele expande, a hora que liberar esse canal aqui, ó, eu vou ter uma admissão nesse cilindro aqui para a próxima parte, para o próximo ciclo depois, para a próxima compressão, certo? E ao mesmo tempo ainda está ocorrendo que uma descarga desses gases que acabaram de ser queimados. Então esse é um dos motivos pelo quais esse motor é menos eficiente, porque eu estou admitindo uma mistura aqui que vai ser queimada no próximo ciclo, né? Mas ao mesmo tempo eu já estou eliminando gases de combustão da queima que acabou de ocorrer. E quem me garante, né, de que combustível ainda não queimado acaba sendo sugado aqui e mandado para fora sem queimar. Então, não é interessante. Outra coisa, a lubrificação nesse nosso motor aqui de 2 tempos, ela ocorre pelo próprio combustível. Né? A gente tem óleo sendo admitido aí junto do combustível. Então, quando a gente queima o combustível, a gente acaba queimando esse óleo também, o que gera poluentes para o meio ambiente, o que não é muito interessante. Tá certo? No segundo tempo, o que a gente vai ter? Né? Agora subindo, né? Nós vamos ter a compressão, né, dessa mistura que foi admitida aqui, ó, antes, né? E também, ó lá, a válvula de palheta, quando ele está subindo aqui, essa válvula de palheta abre para o quê? Para que aconteça uma admissão aqui no cárter da mistura ar, combustível, óleo lubrificante. Beleza? Até aqui, pessoal? Bom, pessoal, então o ciclo a diesel 2 tempos, né, a gente estava falando na tela anterior basicamente de como funciona um ciclo 2 tempos, mas no diesel ele é um pouquinho diferente em relação ao Otto. Né? Na verdade, o que acontece é que a gente tem a adoção aí de uma bomba de lavagem, que nada mais é do que um compressor volumétrico, como vocês podem ver aqui. Ó. Essa bomba ela é essencial para que aconteça, né, a adição de grande quantidade de ar nesse nosso motor aí, ó, antes de que o nosso combustível seja injetado. Então a gente precisa de um bico injetor e para que ocorra, né, essa compressão tamanha aí que seja possível de promover a autoignição, né, do diesel, a gente vai precisar tanto do bico injetor quanto de uma válvula. Né? A gente vai precisar de uma válvula que abre e fecha no momento exato. Então, veja, essas válvulas aí, elas vão ter o papel de fechar, né, para quando a gente está comprimindo, estarem fechadas, e depois para a expansão, né, dos gases de combustão estarem abertas. Né? Então, a gente tem 2 cursos. No primeiro curso, a gente tem uma compressão, né, subida aqui, ó, comprime, e no segundo curso, a expansão. Né? Então, o processo de funcionamento é muito parecido com o ciclo Otto, 2 tempos, né? Então eu tenho processos acontecendo ao mesmo tempo, porém a gente tem essa adoção desses recursos aqui para tornar possível, né,
a gente ter uma compressão bastante significativa e elevação desse ar comprimido aí dentro, e o diesel acaba sendo injetado, né, no momento certo para promover a explosão, como vocês podem ver aqui nessa animação, certo? Bom, então é inevitável que a gente faça uma pequena comparação aí de desempenho, né, do 4 tempos para o 2 tempos, né? Então, comparando os motores que fossem do mesmo porte, o que eu quero dizer com isso, né? Que tivessem a mesma capacidade volumétrica e velocidade de rotação equivalentes, né? Então, o que a gente tem nos motores 2 tempos em relação aos 4 tempos, né? Em teoria, a gente tem uma maior potência. Por quê? A gente sabe que apenas o tempo de explosão é que gera, de fato, trabalho nos nossos motores, certo? Nos motores alternativos. Porém, eu tenho acontecendo isso em apenas um tempo, só que nos motores de 2 tempos, a cada uma volta já aconteceu. Nos motores de 4 tempos, eu preciso de 2 voltas para acontecer. Então, em teoria, né, a gente teria o dobro de potência para um motor de mesma capacidade volumétrica e rotação, né? Por que em teoria? Porque como o nosso motor de 2 tempos ele tem uma menor eficiência térmica, né? Uma baixa qualidade de queima por causa daquela mistura de ar combustível, ela já não é muito rica, até por conta da presença do óleo lubrificante, né? E existe uma conexão direta entre as janelas de admissão e exaustão. Então, parte desse combustível inevitavelmente acaba indo embora sem queimar, né? Então a gente tem uma eficiência menor, tá? E por esses mesmos motivos a gente tem um consumo de combustível maior, né? Então isso aqui acaba limitando também, né, o fato de existir nesse combustível ser dosado o óleo lubrificante, acaba limitando que esses motores sejam aplicados a carros maiores, motores maiores. Eles acabam sendo limitados a serem utilizados em pequenas aplicações, como motosserras, pequenas motos, né? Hoje quase que nem isso se utiliza mais, ainda existe, mas é pouco, né? Então, o consumo, por exemplo, desses motores geralmente é cerca de 30% maior, né, do que os motores de 4 tempos, além da taxa de emissões de poluentes, que sem dúvida é muito maior, ok? Bom, então, a gente tem diferenças fundamentais, né, para ciclos Otto e diesel. Que diferenças fundamentais são essas? A introdução do combustível, né, que no diesel ocorre só imediatamente antes ao final ali da nossa compressão do ar, enquanto que no ciclo Otto, né, a gente até pode ter a injeção direta na câmara de combustão, mas o mais comum é que a gente tenha a mistura sendo feita no coletor de admissão, e essa mistura entra na nossa câmara de combustão, né, para ser comprimida toda, e aí no momento da centelha, né, da vela, acontece a ignição. Então, a forma como o combustível é introduzido é uma diferença fundamental. A ignição, como ocorre por alta ignição ou por faísca, também é totalmente diferente. E como consequência, a gente tem diferentes taxas de compressão sendo aplicadas a esses motores, né? Outra classificação seria quanto ao sistema de alimentação dos nossos motores, né? No ciclo Otto, né, por exemplo, o combustível é alimentado seja por um carburador, né, ou por um sistema de injeção eletrônica, né? Os mais comuns hoje, sem dúvida, os motores sendo injetados, quase todos, né? Carburadores, né, hoje em dia aí com pouca aplicação, né, mais para baixa potência, né, onde a limitação de emissão de poluentes acabam sendo menos restritivas, né, pela quantidade também, pelo tamanho dos motores, a quantidade de combustível que se utiliza e tal, acaba sendo mais para esse tipo de aplicação. Já os sistemas de injeções, né, eles são um pouco mais complexos, né, mas são mais precisos, dão melhores resultados, né, tanto no que tange aí a emissão de poluentes, mas também, né, na economia de combustível, na eficiência do motor. Ok? Bom, a injeção de combustível normalmente ocorre no coletor de admissão ou diretamente na câmara de combustão, isso nos motores do ciclo Otto, como eu estava dizendo para vocês. Aqui é uma pequena imagem aqui mostrando para vocês a válvula de admissão, né, quando tem um bico injetor sendo injetado o combustível aqui no coletor de admissão, né?
a gente tem essa mistura e ela sendo adicionada aqui dentro, né? Então vocês vão encontrar às vezes algumas siglas assim, PFI, né? Que é Port Fuel Injection. Ou ainda o GDI, né? Que é o Gasoline Direct Injection. O que acontece? Aqui a gente tem um bico injetor injetando o combustível diretamente na nossa câmara de combustão. Também já é comum, né? Alguns carros adotam esse tipo de injeção, tá certo? Bom, outra classificação também para os motores, com relação à disposição dos cilindros, tá certo? Com relação à disposição dos cilindros, a gente pode ter aí de diversas formas. As mais comuns, mais conhecidas, em linha, que é o mais aplicada aí aos automóveis de modo geral, em V, né? Então os chamados motores V6, V8, V10, V12, por aí vai, né? Por conta do formato que eles estão dispostos no nosso cárter e no nosso bloco de motor, né? E consequentemente como estão aí os seus cabeçotes. Os radiais, né, que foram bastante empregados, como vocês podem ver aqui, antigamente nos motores de aviões, né? E de cilindros opostos, aí também conhecido como motores boxer, tá ok? Então veja, o motor em linha, né, os mais comuns aí, a gente vê, pode ter 4, 3, até 6, 8, 10 cilindros, enfim. A variedade de quantidade aí varia muito de fabricante para fabricante, de modelo para modelo. Aí a gente tem em V, ela basicamente o que muda é a composição em V. Isso aqui acaba sendo comum para motores maiores um pouco, e um dos objetivos é poder promover que eu tenha motores mais potentes, motores potentes, ocupando um espaço menor, né? O fato de a gente colocar eles em V e não em linha, a gente consegue deixar ele um pouco menor e o capô do carro pode acomodar com mais facilidade, né, sem ter uma necessidade de um capô tão grande. Aí os motores radiais, ó, tipicamente para quando a gente via aí motores de aviões, né, mais antigos, né, também aí a composição é muito parecida, o processo em si é o mesmo, né, admissão, compressão, combustão e escape, né, exaustão, tudo muito parecido, né. Independente do número de cilindros que eventualmente esses motores possam ter. Nem aqui o GIF está com 5, né? Essa imagem aqui com 5, mas como vocês podem ver, ó, aqui a gente já tem um motor maior, né? Com mais cilindros. E o motor de cilindro opostos, né? Bastante conhecido, né? Eu sempre brinco aí, esse motor lembra algum carro para algum de vocês, né? Quem já teve um Fuscão na vida aí, né? Quem ou algum pai, o avô teve um Fusca, né, um motor clássico lá. Mas esses motores não são utilizados apenas pelo Fusca, né, Brasília e tal. A gente tem também motores Porsche, né, de carros Porsche sendo adotados aí esses motores de cilindros opostos, né. Então a gente pode ter esse tipo de aplicação não apenas em carros de baixa potência, como é o caso do Fusca lá, mas também motores de grande potência também adotam cilindros opostos. Bom, a gente pode ter também a classificação quanto ao sistema de arrefecimento. Então, o sistema de arrefecimento aí, normalmente, a ar, né? A gente vai ter os sistemas a ar e sistemas a água ou a fluido, né? Então, essa necessidade de arrefecimento aí, ela é importantíssima, né? Para que a gente tenha a manutenção da vida útil de alguns componentes. Tanto é que quando o arrefecimento falha, inevitavelmente a gente tem pode fundir uma junta de cabeçote, fundir o motor como um todo, né? Então o arrefecimento é extremamente importante, né? Então alguns carros clássicos, o próprio Fusca, como eu comentei há pouco, né? Eram utilizados aí o sistema de arrefecimento a ar, né? Ou seja, não tem necessidade da gente ter um radiador, um sistema todo de refrigeração a água, né? Foi bastante utilizado, né? Ainda é utilizado hoje em dia em alguns veículos, mas o que predomina são os sistemas de arrefecimento a água, né? Ou sistemas de arrefecimento a fluido líquido. Por quê? Porque acabam sendo mais eficientes, né? E os motores se tornam menos ruidosos, né? Também quando o sistema de arrefecimento é a água. Ok? A gente também pode ter uma classificação com relação às válvulas,
quanto às válvulas. Se a gente observar aqui, ó, a gente pode ter essa classificação tem muito a ver com o eixo de comando de válvulas, né? Como a forma e o fechamento, a abertura e fechamento das válvulas são realizados por esse eixo. Então a gente pode ter aí, por exemplo, né, o comando de válvulas no cabeçote. É comum a gente ver esse tipo de sigla aqui, OHC, DOHC, né, quando é duplo comando de válvulas. O que é isso? A gente tem aqui, por exemplo, ó, o eixo de comando de válvulas, né, com seus cames. Aqui no caso, eles movimentando os balancinhos aqui que abrem e fecham essas válvulas aqui de admissão e escape. Quando a gente tem aqui dois eixos de comando de válvula, como a gente pode ver, seria o DOHC, né? Então, duplo comando de válvulas, que é a sigla do inglês aí, Double Overhead Camshaft, certo? Que traduzindo literalmente aí seria duplo comando de válvulas no cabeçote, tá certo? Então, essa classificação é quanto à posição do eixo de comando no sistema, basicamente, né? E pode ser, às vezes, relacionado ao número de válvulas, né? A gente vai ter, às vezes, duas válvulas por pistão, né? Apenas uma de admissão e uma de escape. Às vezes, isso duplicado, né? Duas de admissão e duas de escape. Beleza? Bom, a classificação quanto à alimentação de ar, né? Então, o desempenho do motor está fortemente associado à quantidade de ar que a gente admite na câmara de combustão, né, no interior dos cilindros. O fluxo de ar no processo de admissão ele se dá em função da geração de um gradiente de pressão, né, entre o coletor de admissão e o cilindro. E aí a gente tem basicamente dois tipos de motores, aqueles que são naturalmente aspirados, né, então no próprio movimento descendente aqui do pistão ele cria uma depressão aqui, um gradiente de pressão, né, e acaba succionando o ar aqui para dentro. E a gente tem os motores sobrealimentados, ou seja, comumente chamados pela gente aí, né, de turbinados, né? Por quê? Porque o mais comum, né, da sobrealimentação do motor é através de uma turbina, né? Que basicamente é associada, como a gente pode ver nessa figurinha aí, ó, onde a gente tem o quê? Os gases expelidos, né, movimentando uma turbina que tem um eixo, os gases de escape aqui da nossa combustão, movimentam uma turbina que está acoplada ao mesmo eixo de um compressor, né? Então, o que acontece? O ar é admitido por esse compressor, é pressurizado e é admitido para a câmara de combustão aqui já numa pressão maior do que a pressão atmosférica que seria por um motor naturalmente aspirado, né? Mas a gente pode ter outros sistemas, né, de sobrealimentação além das turbinas, né? Um dos mais famosos aí é o que? O supercharger, né? Como vocês podem ver aqui, ó, no GIF da esquerda, a gente tem uma turbina, né, sendo movimentada aqui pelos gases de exaustão e o compressor, né, comprimindo o ar que vai jogar aqui para dentro dos nossos cilindros aqui na admissão. Então veja, um turbocompressor, né, uma turbina, a gente acaba falando de modo mais comum como turbina, mas é um turbocompressor. E o supercharger, né, aí o que acontece? A gente tem um compressor aqui, ó, como se fosse um compressor de engrenagens ou de lóbulos, depende do formato, né, a gente tem vários modelos, mas ele é acionado mecanicamente aqui por uma correia, ó. Então a gente pega parte da nossa potência gerada aqui no virabrequim, ó, rotacional, e usa ela para alimentar, para movimentar esse supercharger, né? Então são concepções diferentes aí, ó, basicamente do mesmo funcionamento, né? Você sobrealimentar, colocar mais ar para dentro da nossa câmara de combustão do que naturalmente seria admitido apenas numa aspiração aí, certo? Aí outra coisa interessante que a gente pode ver é uma classificação com relação a relação diâmetro e curso do pistão. O que acontece? Tanto o diâmetro quanto o curso do pistão são valores conhecidos, né? E aí a gente pode ter motores cujo diâmetro e o curso do pistão são numericamente iguais. Então eu tenho lá às vezes um diâmetro de, por exemplo, né? Vamos pegar um quadrado aqui, ó, um diâmetro de 86 milímetros e o pistão e o curso do pistão de 86 milímetros também. Então, neste caso, esse tipo de motor ele confere um desempenho legal, né, em qualquer tipo de rotação do motor, as baixas ou altas rotações.
E aí a gente tem os motores subquadrados, né? O que é isso? São os motores cujo diâmetro do pistão é menor que o seu curso, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um subquadrado aqui, ó, a gente tem lá um motor Volkswagen 1.8, o diâmetro 81 milímetros e o curso 86,4 milímetros. Então, a gente tem um subquadrado. Normalmente, qual a característica desses motores, né? Tem torque e potência em baixas rotações, eles já apresentam torque bom e potência boa. E os motores super quadrados, né, como vocês podem ver aqui, até mais comuns um pouco, né, na nossa tabelinha, são motores cujo diâmetro do pistão é maior do que o seu curso. Então, eles têm como características aí apresentar torque e potência em altas rotações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um motor 1.6 da Volks aqui, ó, 81 milímetros de diâmetro, curso 77,4. Então, é apenas um tipo de classificação também, tá, gente? Que pode ser adotado. Outra classificação, outras duas classificações, quanto à rotação, né, quantidade de rotação, né, a faixa de rotação e a fase que o combustível, que se utiliza do combustível. Então, por exemplo, motores rápidos, rotações médias aí acima de 1.500 RPM. Motores médios entre 600 e 1.500, motores lentos com rotações abaixo de 600 aí, RPM, né, rotações por minuto. E aí a gente vê aqui a relação, né, com relação à fase do combustível, a gente tem normalmente combustíveis líquidos e combustíveis gasosos sendo adotados para os motores de combustão interna. Né, os mais comuns são os líquidos, mas a gente também tem motores que são movidos a gases, né? Outra classificação, com relação à potência específica. O que é a potência específica de um motor, né? Basicamente é a potência efetiva do motor em relação à sua cilindrada total, né? Então, a gente pode ter aí motores de maior potência específica, né? Onde a gente tem, então, uma potência gerada em relação à cilindrada do motor, uma relação grande, né? Ou ao contrário, né, motores cuja potência específica é menor, né, que são grandões aí, mas não geram tanta potência assim. Então, uma tendência que a gente tem aí atualmente, por que atual entre aspas, né, porque desde que se concebe motores aí praticamente, essa é uma tendência, né. Que tendência é essa que eu quero falar? Né, de reduzir, né, esses motores aumentando a sua potência, né? Então é o chamado downsizing aí, que se vocês procurarem vocês vão ver. Muito comum hoje em dia, né, no Brasil, o que predominava eram motores com 4 cilindros, né? E a gente tem hoje motores sendo produzidos aí ainda com a mesma potência, às vezes até potências um pouco mais elevadas do que os motores de 4 cilindros lá do 1.0 e hoje em 3 cilindros 1.0, né? Existe a peculiaridade também aí de promover aí, conseguir um ganho fiscal aí junto ao governo para promover motores menores conseguirem maiores isenções ou taxas de impostos menores aí para as montadoras, mas essa tendência já é existente há muito tempo, né, em que a gente tem aí como grandes motivadores, a redução no consumo de combustível e a redução na emissão de gases poluentes. Então a gente vai ter aí, essa tendência do downsizing aumento de potência e torque sem aumento da cilindrada do motor. Ou ainda, redução da cilindrada, mas mantendo a mesma potência. Ou ainda, redução no número de cilindros, né, que é algo bastante comum hoje em dia. Bom, tudo isso que a gente falou até agora, nós estávamos tratando principalmente dos motores alternativos, né? Motores de combustão interna alternativos. Agora nós vamos falar um pouquinho dos motores rotativos, né? O que são os motores rotativos, né? Eles recebem essa nomenclatura basicamente porque o trabalho ele é obtido diretamente de um movimento de rotação. Então eu não tenho um sistema biela-vira-brequim para converter um movimento de vai e vem em movimento rotacional, certo? A gente tem um motor já gerando trabalho num movimento que é rotacional. Quais são os casos típicos aí, ou o caso típico, mais típico? A turbina a gás. Por exemplo, a turbina a gás é um motor rotativo de combustão interna, né, que trabalha basicamente uma turbina simples, né, o ciclo de Brayton, né, que a gente vai estudar um pouquinho, vamos ver como que é esse ciclo aí.
E basicamente uma turbina a gás ela tem três subsistemas: um sistema de compressão, o de combustão e, de turbina, e a turbina propriamente dita, né? Então a gente tem a admissão de gás aqui, ó, do ar, né? Na verdade, passa por um compressor, né? A fase de compressão. Aí a gente tem a combustão desses gases aqui, né? Uma câmara de combustão dos gases aqui, e esses gases eles passam por essa turbina, né? Que é acoplada aqui pelo mesmo eixo do compressor. Então essa turbina movimenta, né? E exala aqui os gases da combustão, né? Ela é movimentada por esses gases da combustão, movimenta o compressor e ao mesmo tempo, né? Movimenta um eixo aqui das pás de hélices, por exemplo, de um avião, tá certo? Então, a turbina aciona o compressor, né? Parte do trabalho gerado dessa combustão e desses gases passando pela turbina é para movimentar o próprio compressor. E a energia útil resultante, né, que vai movimentar as hélices lá, basicamente é o que? A energia que a gente consegue gerar no trabalho da turbina, descontado apenas do compressor. Aqui o resto é a energia útil que vai movimentar esse eixo aqui, por exemplo, da hélice aí de um avião, de um motor de avião, certo? Então, olha lá, ó, as aplicações aí para turbina a gás. A gente pode usar diretamente, né, o trabalho do eixo, né? Então, casos típicos aí, geradores elétricos, como está essa imagem aqui, ó, hélices de avião, né, o turbo-hélice, que é o que eu mostrei antes para vocês ali, navios, helicópteros, bombas hidráulicas, entre outros, tá certo? Aí, essa seria uma aplicação direta, né, para utilizar o trabalho do eixo lá da turbina, né, no caso de uma turbina a gás. Mas a gente também pode aproveitar a energia do jato dos gases. Então, o que acontece? Neste caso, né, a gente tem gases sendo acelerados por um bocal e o motor é impelido pela força de reação dos gases, né? Então, na verdade, nem um motor rotativo a gente poderia chamar, mas sim um motor de impulso, né? O exemplo mais clássico, né, o turbojato e as variantes utilizadas na aviação. Então, veja, se a gente olhar esse motor aqui, ó, por exemplo, que é um motor de um avião, é uma turbina a gás, né? Mas ele passa a ser um turbojato, por quê? Porque o que vai de fato impelir o avião lá e fazer ele se movimentar é esse impulso gerado pela força de reação dos gases, né? Enquanto que no caso do turbo-hélice, lá na turbina a gás, ela movimenta diretamente a hélice, né? E não o impulso que é gerado por expelir esses gases aqui, que é o que movimenta o avião. Lá é a própria hélice. Então, a diferenciação basicamente é essa, né? Quando vocês forem procurar por turbina a gás, vocês vão achar muita coisa relacionada a motores de avião, né? Então, hoje em dia, o mais comum, né, são os turbojatos, né? Então, como a gente pode ver aqui em cima nessa imagem, aqui embaixo, né, ou mesmo nesse desenho. Mas em alguns casos a turbina a gás, né, ela movimenta diretamente o eixo de interesse aí para gerar trabalho, né? Motores rotativos ainda, né? Então, estamos chegando aqui no final já para a nossa aula. O motor rotativo o mais clássico aí conhecido é o motor Wankel, né? Que basicamente é um rotor, né? Constituído basicamente de um rotor aproximadamente triangular, como vocês podem ver aí na imagem, e um estator, né? Que é a parte estática aqui do nosso motor, cujo formato geométrico é gerado, né? Por três vértices aqui, pelo giro, né? Desses três vértices dessa forma triangular do rotor, né? Então, como você pode ver aqui, ó, o motor, na verdade, o rotor desse motor, ele sofre movimento de translação, né, associado à rotação, né? Então, ele vai estar girando aqui dentro, aqui se gira, mas translaciona aqui dentro também. Então, mesmo assim, a gente reconhece como um motor rotativo, né, já que o resultado é que a gente tem o eixo do motor aqui sendo girado por um movimento que é basicamente rotacional aqui dentro, tá? Olha aí, então no nosso GIF dá para a gente ver mais claramente como é que funciona. A gente tem uma entrada aqui, uma admissão, né? Uma região de compressão, uma região de ignição aqui, ó, através de velas, né? E expansão, né? E depois, por fim, a exaustão. É um motor compacto, simples, para maiores potências. Podem ser utilizados mais de que um rotor, como vocês podem ver aqui, ó, num mesmo motorzinho, né? Dois rotores aqui, então para ampliar a capacidade de potência desses carros. E o modelo mais clássico que utilizou desses motores
é o Mazda RX-7, como vocês podem ver nessa imagem aqui embaixo, né? O motor já foi adotado também por outros fabricantes, mas o mais famoso é esse fabricante japonês aqui, a Mazda, e o modelo mais comum, que é dos anos 90, aí, mais ou menos, né? O RX-7, depois no RX-8 também foi adotado, né? Que é dos anos 2000, mais ou menos. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula aqui de engenharia automotiva. Essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza quero ver vocês aqui na próxima. Um grande abraço e até lá!